Opa, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco como é que funciona para trabalhar com gestos em Unity. Até porque o Unity ele faz isso de uma forma um pouco diferente usando o input.touchCount. Mas basicamente a gente vai ver o estado de início e fim do seu gesto para poder detectar qual foi o tipo de gesto que você fez. Então fica ligado que essa aula tá muito boa. Vamos nessa? Então, como eu disse, a gente vai basicamente trabalhar com o estado de início e de fim de um gesto e vai calcular a diferença da posição do nosso dedo no início e no fim. Isso a gente vai aplicar num pequeno protótipo de Endless Runner que eu criei aqui, usando alguns assets que são da própria Unity para depois a gente ver o resultado como é que fica. Na dúvida, todo o código e todos os assets dessa aula vão estar no GitHub e você pode ver o link para download na descrição do vídeo. Então eu vou começar por mostrar esse script aqui do jogador que eu tenho. Ele já está pronto aqui. E a lógica que eu tenho aqui por enquanto é com teclado. E a gente vai transformar isso aqui para usar touch. Então aqui o que acontece é se eu apertar a seta para a esquerda e para a direita, eu mudo a pista para -1 e 1. E se eu aperto a seta para cima ou para baixo, eu pulo ou escorrego. Então eu vou começar por comentar esse código aqui. E aqui embaixo a gente vai usar o nosso primeiro código com touch. E aqui eu vou usar o input.touchCount e vou verificar se o touchCount é igual a 1. Isso aqui detecta a quantidade de touches que a gente tem. Então eu só vou colocar ações com touch dentro desse if, porque só aqui dentro é que eu tenho certeza que eu apenas fiz um toque na tela. Logo depois disso eu vou criar aqui uma variável privada do tipo boolean chamado swiping e vou setar ela para false. E essa variável aqui, quando essa variável tiver true, significa que o jogador está fazendo swipe na tela. E aí eu vou fazer isso aqui. Se o jogador estiver fazendo swipe, eu vou fazer alguma lógica. E depois dessa parte aqui, eu vou fazer um check no estado do touch atual. E essa parte aqui vai sempre ter que acontecer após executarmos a lógica. Então vai ser if estado do touch. E eu já explico por que isso acontece. Muito bem, vamos começar aqui pela lógica do estado do touch. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o input.getTouch e eu vou pegar o 0. Eu vou pegar o único touch que existe na minha lista de touches. Eu já sei que o meu touch count é igual a 1, então eu sempre sei que vai ter sempre pelo menos o 0 aqui. E vou pegar a fase desse touch. E a gente pode verificar se a fase é touchphase.begun ou else if. Mesma coisa aqui do getTouchZeroPhase. Se for touchPhase.ended, significa que o jogador terminou de fazer o swipe. Muito bem, aqui dentro desse touchPhase.begun, eu vou criar uma nova variável que vai ser iniciando touch. Eu vou pegar aqui o input.getTouchZero.position para saber qual foi a posição desse touch, posição de início desse touch. E agora a gente faz aquele swiping que a gente criou igual a true. Agora a gente não tem essa variável iniciando touch e é isso que a gente vai criar. E aí para isso eu vou vir aqui em cima, assim como eu fiz aqui com o swiping, eu vou criar aqui um novo vector 2 iniciando touch. Então voltando ali para baixo, eu vou definir o meu else que faltou aqui. Então, quando touchPhase.ended, eu vou setar esse swiping para false, para dizer para o nosso código que a gente terminou de fazer swipe. Agora, esse check que você está vendo aqui, ele vai acontecer depois da lógica que vai acontecer quando detectar um swipe. Porque assim, se o fim do touch acontecer no frame seguinte ao início, o swipe ainda vai ser registrado. Se esse check aqui tivesse antes dessa parte aqui, o que ia acontecer era que o swiping ia ficar true, ia entrar na parte aqui do swiping, mas a posição de início seria igual à posição de fim. E assim ele não seria um swipe, mas seria um toque. E aí depois a gente vai fazer uma verificação para saber o quanto o dedo do jogador percorreu a tela. E nesse caso, como ia ser a mesma posição de início e fim, ele ia detectar um toque e não um swipe. E aí depois no frame seguinte,
ele ia passar nesse check aqui antes do swipe, e aí o touch phase ia estar ended e o swiping ia ficar falso. Ou seja, ele nunca ia registrar o swipe, caso o swipe fosse tão rápido quanto um frame de diferença. Ok? Então agora com esse check aqui, a gente pode voltar aqui para cima, a gente já tem o swiping. Ele vai estar true porque a gente vai detectar aqui no frame anterior. E agora a gente também tem esse iniciando touch aqui, que a gente vai usar exatamente agora. Então eu vou criar aqui uma variável, um vector 2, chamado diff. Ele vai ser igual a input.getTouch0.position. Lembra que agora esse position aqui é diferente desse porque ele vai estar em outro frame, o que significa que a gente pode diminuir isso aqui do nosso iniciando touch aqui embaixo. E agora a gente tem uma diferença entre a posição atual e a posição inicial, que foi alguns frames atrás, quando você começou a tocar na tela. E agora a gente vai mudar esse vector 2 um pouquinho. E a forma que eu vou fazer isso vai ser o seguinte. Para o eixo X, eu vou pegar o diff.eixox atual e vou dividir ele pela screen.width. Ou seja, a gente vai dividir o eixo X e também o eixo Y pela largura da tela. Assim a gente pode saber o quanto da tela o dedo percorreu em termos percentuais. Então eu vou botar aqui também o diff.y dividido por screen.width. Então agora que nós temos a diferença, a gente pode verificar se essa diferença é grande o suficiente para ser um swipe ou um touch. Isso aqui funciona assim. Eu quero colocar uma condição em que eu detecte um swipe apenas se o dedo tiver percorrido mais do que 1% da tela. Só se tiver mais do que 1% é que eu vou contar como um swipe. Se não for 1%, vai contar como um touch. Isso é porque, senão, cada mínimo toque na tela ele vai ser um swipe. Mesmo que você não use o touch para nada. Ele vai detectar um swipe para cada mínimo toque. Porque sempre tem uma micro diferença entre o ponto inicial e o ponto final. Então, para fazer isso, eu vou verificar a magnitude do meu vetor 2 aqui, que representa o comprimento entre o ponto 0 ou o meio da tela e o ponto atual do vetor. Se a magnitude tiver um valor, então se eu botar aqui diff.magnitude, se ela tiver um valor maior do que 0.01, ou seja, 1%, eu quero registrar um swipe. E agora que a gente está finalmente registrando um swipe, a gente só tem que saber se é um swipe horizontal ou um swipe vertical. Então aqui vamos mais um if. Se aqui vai ser se ele for horizontal ou se ele for vertical. Como é que a gente detecta isso? A forma mais simples, na minha opinião, é simplesmente comparar quem tem um maior valor, ponto x e ponto y. Ou seja, seria uma coisa do tipo diff.y maior do que diff.x. Se ele for maior, significa que isso aqui é um swipe vertical. Agora, a gente só tem que usar valores absolutos aqui. Porque se a gente usar os valores normais, esse y e esse x podem ser negativos. A gente não quer saber se o valor é negativo ou se é positivo. A gente só quer comparar se um é maior que o outro em valores absolutos. Então vou adicionar aqui matf.abs e colocar aqui y dentro, mesma coisa para o x. Então aqui na minha comparação, se o y for maior do que o x, eu vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser, no caso do meu jogo que é o Endless Runner, eu vou escorregar ou pular. Isso também é muito fácil. A gente só precisa ver se o meu y ele é positivo ou negativo. Porque se o ponto y for negativo, significa que o swipe foi de cima para baixo. E se o ponto y for positivo, significa que ele foi de baixo para cima. Então, é muito simples. E assim como eu fiz aqui em cima, eu vou fazer um start coroutine. E aqui eu vou chamar o método escorrega, que significa que o swipe foi para baixo. Então aqui embaixo vai ser um else. Aqui vai ser start coroutine. E aqui o swipe foi para cima. Eu estou usando esses coroutines porque essas duas ações elas têm uma animação envolvida. Então eu quero controlar o tempo dessa animação. Então agora eu já fiz o meu swipe para cima e para baixo. E agora eu vou botar o meu else aqui e detectar um swipe para a direita ou para a esquerda. No caso aqui vai ser a mesma lógica. If o diff.x for menor do que 0, ou seja, o swipe foi da direita para a esquerda, eu vou mudar a pista para -1, como estava lá em cima para a seta da esquerda, else. Ou seja,
for um swipe da esquerda para a direita, eu mudo a pista para 1. No fim disso tudo, eu vou setar aqui o meu swiping para false, para dizer que a gente encerrou o estado de swiping. Então, acho que aqui a gente tem tudo. Posso salvar o código, voltar para o Unity. E aí, se eu der play aqui no Unity, eu vou pegar meu celular aqui do lado. E agora, se eu der um swipe para cima, o personagem está pulando. Swipe para baixo, o personagem escorrega. E posso dar o swipe da esquerda para a direita para fazer o personagem andar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula rapidíssima de hoje. Te vejo na próxima aula. Fui!